Na hora de resolvermos os problemas do dia a dia, existe um laboratório que realiza testes intensivos há mais de 3,5 bilhões de anos, onde podemos sempre procurar soluções engenhosas. Esse laboratório se chama natureza. Desde teias de aranha que podem ajudar na recuperação de ossos de forma mais rápida, até formas de escalar paredes inspiradas em lagartixas, e plantas irritantes ajudando na descoberta do velcro. Prepare-se para conhecer as mais incríveis tecnologias inspiradas na natureza. Número 15. Pele de lagartixa. As lagartixas são seres bastante conhecidos. Podemos vê-las em nossas casas, no meio do mato ou até em comerciais de TV. Mas as lagartixas também serviram como inspiração para importantes avanços tecnológicos. Quando olhamos esse animal nas paredes, vemos que eles desafiam a gravidade, escalando superfícies planas e até mesmo se pendurando de ponta cabeça. Essa habilidade vem de uma estrutura de minúsculos pelos presos em seus pés. Esses pelos podem se prender a qualquer superfície, através de um conceito que ficou conhecido como força de Van der Waals. Se tratam de flutuações nas distribuições de carga entre as moléculas próximas uma das outras. Os cientistas descobriram como utilizar isso para diversas coisas, desde uma engenhoca que permite que os humanos escalem uma parede de vidro, até garras para consertar coisas no espaço. Apesar de as lagartixas não falarem como nos comerciais de TV, nós descobrimos o segredo delas. Número 14. Olhos de mariposa e painéis solares. Para que os cientistas da Universidade da Carolina do Norte conseguissem deixar os painéis solares mais eficientes, eles estudaram os olhos das mariposas. Os painéis frequentemente refletiam alguma luz, o que fazia com que fossem menos eficientes do que poderiam ser. Os cientistas já sabiam que os olhos de mariposas e alguns outros insetos são extremamente eficientes, com pesquisas mostrando que isso acontecia porque os olhos não refletiam nenhuma luz. Eles contêm minúsculas microestruturas que canalizam a luz de volta para os olhos. Os pesquisadores decidiram projetar nanoestruturas sintéticas que imitam as propriedades de funil de luz dos olhos da mariposa. Essas nanoestruturas melhoram em muito a eficiência dos painéis solares. Número 13. O velcro. Você já deve ter passado pela situação de sair para uma caminhada ao ar livre e chegar cheio dessas plantinhas que grudam em nossas roupas. As sementes de bardana, como é chamada essa planta, ficam presas por toda a nossa roupa e cabelos. Em 1941, um homem chamado George G. Mestral chegou em casa com essas coisas grudadas nele. Ele percebeu que se agarravam muito bem à roupa e ao pelo de seu cachorro, e isso deixou ele intrigado. Observando a planta no microscópio, ele observou que existiam minúsculos ganchos que faziam com que a planta se prendesse nos pelos. Esse foi o momento eureka de Mestral, que passou anos pesquisando e testando diferentes materiais e maneiras de simular o mesmo efeito. No final das contas, chegou à combinação perfeita, o velcro que conhecemos e utilizamos hoje em dia. Número 12. Guias de cegos inspiradas em morcegos. Os morcegos são capazes de se locomover por ecolocalização, emitindo ondas ultrassônicas. As ondas retornam, de forma que eles sabem se existem objetos próximos. Os cientistas usaram essa mesma ideia para criar o Ultra Cane, um guia para deficientes visuais que também usa a ecolocalização. Ele envia ondas ultrassônicas e vibra para informar ao usuário quando objetos grandes estão próximos. Número 11. Teias de aranha. As teias de aranha em sua casa podem fazer você sair correndo e gritando, mas também servem para inspirar alguns cientistas a criarem uma cola super forte. Os pesquisadores notaram que os pontos em que as teias de aranha estão presas a algo, como uma parede ou um galho de árvore, eram extremamente fortes. Depois de estudar sobre o tema, perceberam que a teia era tecida em um padrão geométrico específico nos pontos de ancoragem, dando mais força. Eles tentaram fazer isso com poliuretano, usando um processo chamado eletrofiação, para puxar os filamentos finos de poliuretano no mesmo padrão geométrico. Isso permitiu que eles construíssem uma cola sintética, muito útil até na medicina, para consertar um osso quebrado, por exemplo, o que pode ser útil depois de você tropeçar ao sair correndo da aranha que apareceu em sua casa. Número 10. Lagostas e Lexid. As lagostas enxergam concentrando sua visão em um pequeno ponto. A luz é refletida de volta para elas e, a partir desse ponto, elas podem ver o ambiente. Em 2007, o governo dos Estados Unidos decidiu que isso era algo que valia a pena ser investigado. Eles investiram milhões de dólares desenvolvendo uma tecnologia chamada Lexid.
baseada no funcionamento dos olhos da lagosta. O Lexid permite que as pessoas vejam através de superfícies sólidas, como madeira e até concreto, usando raios-x de baixa potência. É isso mesmo, as lagostas têm o poder de visão de raios-x do super-homem. Número 9. Pássaros e trens-bala. Se você já andou num trem-bala, deve ter reparado no barulho ensurdecedor que ele faz ao sair de um túnel. Mas isso não acontece nos trens novos, cuja tecnologia foi inspirada por pássaros. Na década de 90, um engenheiro japonês chamado Eiji Nakatsu notou como alguns pássaros mergulhavam na água com elegância. Ele se perguntou se poderia, de alguma forma, fazer com que os trens-bala funcionassem da mesma maneira. Impressionante, mas sua pesquisa sobre o bico desse pássaro levou a um novo design de trem-bala, que era não só mais silencioso, mas também aerodinâmico, fazendo com que fosse mais eficiente em termos de energia e permitindo viajar em velocidades mais altas. Número 8. Vacinas com açúcar. Um tardígrado pode parecer mais um monstro de ficção científica, mas ele existe de verdade, e é um minúsculo animal de 8 pernas que vive na água. Quando retirados da água, eles secam, mas podem ser reanimados até 100 anos depois. Os cientistas ficaram fascinados com isso e descobriram que os insetos revestem suas partes moleculares, como DNA e proteínas, em açúcar. As empresas de biotecnologia adaptaram esse processo para proteger vacinas vivas, de modo que não precisam mais de refrigeração. Você pode não achar as injeções nem um pouco doces, mas a verdade é que as vacinas que você toma contêm um pouco de açúcar. Número 7. Cupins. Tendemos a pensar nos cupins como pequenos insetos que destroem casas, mas, pelo contrário, eles na verdade ajudaram a inspirar casas mais eficientes em termos energéticos. Os cupins, ao desenvolverem sua habitação, constroem montes que se mantêm a temperatura quase constante, embora isso varie do dia para a noite. Eles projetaram um sistema de refrigeração embutido para os montes com aberturas nas partes superior e lateral. O vento sopra o ar quente através das aberturas e para fora da estrutura na parte superior, e os cupins podem controlar o seu sistema de climatização, bloqueando ou abrindo os espaços. O arquiteto Mike Pierce copiou o design dos bichos quando elaborou planos para o Eastgate Center, no Zimbábue. Seu design extrai o ar frio do subsolo, enquanto as chaminés no topo do prédio liberam ar fresco. Até agora, os cupins não processaram o arquiteto por ter roubado sua propriedade intelectual. Número 6. Besouro de Stenocara e coleta de água. Você provavelmente nunca ouviu falar no besouro Stenocara, mas seu sistema de coletar água do nevoeiro pode ajudar a todos nós a termos mais água potável no futuro. O besouro vive no deserto da Namíbia, onde não há água fresca para ser encontrada. Ele sobrevive por conta de estruturas na parte de trás de suas asas. Elas atuam como ímãs para a água, enquanto a concha do besouro é antiaderente como o teflon, puxando a água da neblina para a boca do besouro. Usando o inseto como modelo, os pesquisadores do MIT desenvolveram estruturas semelhantes para edifícios, para que os seres humanos também possam coletar água da neblina. Em todo o mundo, mais de 20 países usam redes de coleta de água do ar. Portanto, adicionar essas estruturas de besouro aumentaria muito a eficiência da coleta de água dessa maneira. Número 5. Mexilhões e bactérias na produção de cola subaquática. Se você precisar colar algo que esteja molhado ou debaixo d'água, é bom utilizar bastante força. Não, mentira. Na verdade, os mexilhões guardam a solução. Os cientistas notaram que esses animais podiam se agarrar a superfícies subaquáticas com muita facilidade, em rochas e até em animais marinhos. Depois de estudar esses frutos do mar, eles descobriram que os mexilhões produzem uma proteína que lhes permite aderir a superfícies molhadas. Depois de sintetizar essa proteína em laboratório, os pesquisadores a misturaram com proteínas produzidas pelo E. coli, o que as bactérias usam para criar lodo. Essa combinação produziu um protótipo aclamado como a cola bioproduzida mais forte de todos os tempos. Embora, obviamente, seja útil para reparos subaquáticos de barcos, ele pode ter outras aplicações, incluindo ferimentos em locais úmidos. Número 4. Tubarão de Galápagos e revestimento protetor para hospitais. Quando você pensa em tubarões e hospitais, provavelmente pensa em alguém que foi ao hospital depois de ter sido mordido por um tubarão. Mas os tubarões ajudaram os cientistas a se livrarem de bactérias nos hospitais. O tubarão de Galápagos é muito lento, mas as cracas não se acumulam em sua pele, e as bactérias também não.
Sua pele é composta por minúsculos dentes ou protuberâncias semelhantes a cerdas. Você talvez tenha ouvido falar disso por conta dos trajes de natação da Speedo, que os atletas olímpicos usaram nas últimas Olimpíadas. Os minúsculos dentes realmente ajudaram os atletas a deslizarem mais rapidamente pela água. Portanto, os tubarões de Galápagos têm um padrão particular na pele que impede as bactérias de aterrissarem e aderirem a eles. Uma empresa chamada Sharklet mantém os hospitais mais seguros e mais higiênicos, colocando esse padrão na superfície dos hospitais para manter as bactérias afastadas, uma boa alternativa aos limpadores antibacterianos que induzem o desenvolvimento de bactérias resistentes a antibióticos. Número 3. Coral e CO2. Se você se preocupa com o tanto de gás carbônico emitido no ar, vai ficar feliz em saber que alguns organismos na natureza nos ajudam ativamente a manter o CO2 fora do ar. Os cientistas notaram que os recifes de coral usam carbono como um bloco de construção à medida que constroem recifes. Uma empresa chamada Calera projetou um processo modelado com base na forma como os recifes de coral fazem para utilizar o carbono para criar cimento. Normalmente, produzir cimento não é bom para o meio ambiente. A produção típica emite 1 tonelada de CO2 por cada tonelada de cimento produzida. Mas com o modelo inspirado no mar de Calera, em vez de emitir dióxido de carbono, ele fica isolado no cimento. Número 2. Lotus e tinta autolimpante. Você deve ter pensado algum dia, como eu queria morar em uma casa autolimpante. Graças à flor de lótus, você pode ter a chance de que isso aconteça um dia. A lótus, igual à pele de tubarão, tem micropadrões ásperos na pele que naturalmente repelem coisas como poeira e sujeira. Isso pode ser visto apenas com microscópio. A superfície, de aparência lisa a olho nu, é repleta de protuberâncias semelhantes a unhas, que afastam partículas de poeira e sujeira. A água é uma molécula polar com um final positivo e negativo, e as gotas ficam na ponta dos pés, sobre a superfície da flor. Partículas de sujeira em cima dessas estruturas são puxadas para as gotas de água enquanto passam na ponta. Assim, quando chove, a água lava tudo que foi repelido pelas protuberâncias, deixando uma superfície perfeitamente limpa. Isso inspirou os pesquisadores da Ipso, uma empresa alemã de tintas, a estudar habilidades de autolimpeza das lótus. Depois de 4 anos, eles desenvolveram uma tinta para casa com propriedades semelhantes, o que pode reduzir a necessidade de lavar a parte externa da casa. Número 1. Nadadeiras de baleia. As baleias são criaturas grandes e pesadas, mas conseguem se movimentar na água com uma agilidade surpreendente, apesar de seu tamanho. Uma empresa chamada Whale Power descobriu que isso se devia às suas nadadeiras, que são repletas de estruturas chamadas tubérculos ao longo dela toda. Os cientistas da empresa se inspiraram nisso para colocar protuberâncias, ou tubérculos, em seus próprios produtos, incluindo pás de ventiladores, turbinas eólicas e bombas de irrigação. Essas protuberâncias tornam as aplicações mais eficientes. De fato, turbinas eólicas como esses tubérculos são até 20% mais eficientes. Outro teste em um túnel de vento mostrou que nadadeiras com tubérculos enfrentavam 30% menos resistência do ar. Os pesquisadores estão até considerando adicionar essas estruturas às asas do avião para aumentar a sustentação e reduzir o atrito. Quem diria que as baleias ensinariam seres humanos como se movimentar com mais leveza? Existem literalmente inúmeros exemplos que poderiam ter sido usados nesse vídeo. Quer ver outro parecido? Conta pra gente nos comentários. Não deixe de curtir e se inscrever. E obrigado por assistir. Até a próxima!